Não serei capaz de levar uma vida normal. Os pacientes que estão deprimidos pensam que a vida acabou por conta daquele sintoma. E a gente tem que exatamente educar o paciente que se eu tratar, eu consigo devolver aquele paciente para uma vida igual que era antes ou, idealmente, até melhor do que estava antes. Porque muitas vezes a gente vai avaliar o paciente e a gente vai ver que já tinham sintomas que estavam sendo levados ao longo do tempo por um período bastante longo em suas vidas e não foram identificados de maneira correta. Antidepressivos são drogas aditivas e causam dependência. Eu canso de ouvir isso aqui no meu consultório, que remédio faz mal, que remédio vai viciar, etc e tal. Uma coisa que é bastante importante, remédios, a maior parte dos remédios psiquiátricos são os tarjas vermelhas, que são usados com prescrição médica, porém não são os tarjas pretas, que podem levar à dependência se usados de uma maneira incorreta. Quase todos os remédios da psiquiatria são desta categoria, ou seja, eles não mudam algo no cérebro que vão tornar o paciente dependente daquilo. Eles vão corrigir um desequilíbrio biológico que está existindo naquele momento, sem deixar marcas naquele lugar. Ou seja, eu posso tratar, eu posso retirar o tratamento sem causar nenhum tipo de dependência para aquele paciente. Assim como os outros remédios de outras classes. Um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para controlar a glicemia, todos esses remédios também não causam dependência, assim como os remédios da psiquiatria. E mesmo os tarjas pretas, eles só vão causar dependência se utilizar de uma maneira incorreta, na dose incorreta e pelo tempo incorreto. Num tratamento bem feito, o risco é irrisório, ou seja, a gente consegue lidar com isso e trazer todos os benefícios sem trazer um malefício potencial do remédio. Antidepressivos vão alterar minha mente. Mais uma bobagem que as pessoas muitas vezes pensam por conta de conceitos populares antigos, ou seja, o remédio ele não tem nenhuma capacidade de mudar quem você é. Então eu já até gosto de falar para os pacientes naquele primeiro momento, o remédio não muda a personalidade de ninguém. O jeitão daquela pessoa, ele vai nascer e vai morrer muito parecido com aquilo. O que vai mudar são os sintomas que apareceram ao longo da vida adulta, ou seja, aquele sintoma que não faz parte daquela pessoa. Ninguém nasce já querendo morrer. Ninguém nasce chorando todos os dias. Ninguém nasce sem conseguir se concentrar para ler um parágrafo, a não ser em outros tipos de doença. Ou seja, se a pessoa não tinha isso e em algum momento começa a apresentar aqueles sintomas, é isso que o tratamento vai retirar. Mas o jeito da pessoa, se ela é mais explosiva, se ela é mais calma, se ela é mais briguenta, se ela é mais isso ou aquilo é uma personalidade. Isso vai mudar com muita vontade do próprio paciente e com muita terapia ao longo do tempo. Mas o remédio não tem essa capacidade de mudar o que a pessoa de fato é. Os antidepressivos são estimulantes? Não, antidepressivos não são estimulantes. São outros tipos de características de medicação que tornam o remédio estimulante. A maioria dos antidepressivos não são nem sedativos nem estimulantes. Eles não são dessa categoria e a maioria das pessoas que você olhar por aí, você não pode dizer se ela está ou não está usando um remédio psiquiátrico da classe dos antidepressivos. Eles não mudam fisionomia, não mudam características da pessoa, na grande maioria das partes. Isso é uma grande verdade. Uma vez tomado, não necessariamente mais de medicação, ou seja, tomei uma vez e resolvi meu problema. Infelizmente não é isso. Não é um problema que se instala do dia para a noite, infelizmente não é um problema que eu resolvo do dia para a noite também. Ou seja, eu tenho que ter esse cuidado ao avaliar e ao tratar e saber o momento correto de iniciar e o momento correto de interromper aquele tratamento. Mas isso tudo tem prazo, isso tudo tem estudo, não é feito da cabeça da gente. A gente compara com estudos em vários países ao longo do tempo para saber qual é a melhor estratégia para aquele tipo de paciente que está na nossa frente. Indo para o outro tópico, tristeza natural versus patológica. O que é comum e normal e saudável, o que começa a ser doença? Então, a doença, a tristeza fisiológica, né? A perda afetiva está presente, na patológica em geral está ausente. Ou seja, teve algum motivo de perda naquele paciente, na tristeza sim, na depressão muitas vezes eu não tenho como caracterizar algum fator desencadeador daquela perda afetiva.
A autoestima, normalmente na tristeza normal, ela está preservada, ou seja, o paciente não se acha pior do que os outros porque está deprimido. Já na depressão, normalmente está muito comprometido. O paciente se considera pior do que os outros, aquele negócio. A grama do outro lado está sempre mais verde. E é assim que os pacientes deprimidos se sentem, como se fossem piores do que as outras pessoas. E isso costuma aparecer junto com um quadro depressivo. Não é uma pessoa que tem já uma autoestima baixa ao longo da vida toda, mas naquele momento da doença parece que todo mundo é melhor do que aquela pessoa. O funcionamento normalmente está preservado na tristeza e comprometido na depressão. O que quer dizer funcionamento? Como o paciente vai se portar nas diferentes situações, se vai conseguir trabalhar, se vai conseguir desempenhar seu papel na escola, ou seja, na sociedade em geral. O paciente triste continua tendo uma vida teoricamente normal. O paciente deprimido muitas vezes tem que interromper essa rotina dele. Transtornos neurovegetativos, ou seja, outros sintomas físicos, alterações físicas no corpo. Na tristeza normalmente não tem, na depressão está bastante presente. Risco de suicídio, num paciente triste simplesmente é muito raro. Agora, num quadro depressivo com uma alteração na doença depressão, isso está presente e é comum. Duração, normalmente uma tristeza nunca vai durar mais do que 3 meses, quando a gente tem algum motivo para aquilo, é um transtorno adaptativo. Já na depressão, normalmente são quadros crônicos que vão durar mais que de 3 meses. Eu preciso pelo menos 14 dias dos sintomas mantidos ao longo do tempo, na maior parte do dia, para pensar no diagnóstico. Prevalência, quantos por cento da população tem? Isso aqui depende muito do estudo que a gente está falando. Nessa aula a gente vai se basear no número de 15%. Isso vai mudar em culturas diversas e vai alterar. É um pouquinho menor para os homens, 12%, e 20% para as mulheres. Lembrando que tem estudos que vão falar em até 30% de prevalência ao longo da vida de depressão nos adultos. Primeira causa de má qualidade de vida. Hoje em dia a gente sabe que é um dos causadores de maior sofrimento para a população em geral. E a OMS já diz que até 2020, que já está chegando, vai ser superado apenas pelas doenças cardiovasculares na incapacitação, ou seja, pessoas que vão deixar de trabalhar vão ser a segunda e talvez em algum momento próximo a primeira causa vai ser depressão e não outras doenças, ou seja, isso aqui é prejuízo para a sociedade como um todo. Então, como indivíduo é horrível e como sociedade também é horrível, porque isso aqui faz perder qualidade de vida, faz perder dias de trabalho, faz perder dinheiro. Isso aqui pode comprometer em grande escala não só aquele paciente, mas todo mundo que está em roda daquele paciente, familiares, namorados, pai, mãe, pessoas do trabalho. Não é só uma pessoa que sofre, é todo mundo que está em torno. E isso é muito importante a gente dizer. O paciente não é só aquele que está na sua frente, é todo mundo que trouxe aquele paciente para o tratamento e todo mundo que vai conviver com aquele paciente no seu ambiente doméstico ou ambiente de trabalho. Isso é de extrema importância para a gente sempre lembrar. Quando a gente fala do impacto econômico da depressão, olha esse slide, perda de produtividade, 62%, média de incapacidade total para trabalho de 35 dias no ano em alguns estudos, né? Custo direto de 31%, então eu tenho que pensar quanto custa aquele paciente no atendimento hospitalar, no atendimento no ambulatório, de remédios, de produtos farmacêuticos, quanto que aquele camarada não vai consumir em relação a isso, de remédios muitas vezes errados, tentando amenizar, mascarar um problema. No trabalho vai diminuir o desempenho, então aquele paciente não vai render o tanto quanto ele rendia antes. Isso, às vezes o paciente tem um desempenho tão bom, mas tão bom, que mesmo quando cai, ainda fica aceitável, acima da média. Mas eu tenho que pensar como aquele paciente era e não como ele está levando a vida. Ou seja, eu tenho que querer mais, eu tenho que querer aquilo que o paciente fazia antes, essa é a minha meta de tratamento. E se não for essa, é ainda maior, ou seja, tentar o máximo possível dentro daquele caso em específico. A recorrência é mais provável depois de cada episódio. Então, qual que é a regra em geral? Cerca de 50% das pessoas que tiveram um episódio na vida de depressão vão ter em algum momento um outro episódio depressivo. O que quer dizer isso? Se a pessoa teve um episódio aos 20 anos, ela tem 50% de chance de ter mais algum episódio ao longo da vida.
Se por um acaso ela teve 2 episódios de depressão, ela tem 70% de chance de ter um terceiro episódio ao longo da vida. Se ela tiver 3 episódios de depressão, por exemplo, aos 20, aos 30 e aos 40, eu já tenho 90% de chance dessa pessoa recair num novo episódio de depressão em algum momento. Isso que vai caracterizar a duração do tratamento. Quanto mais episódios depressivos a pessoa tiver, maior a chance de ser um tratamento ao longo prazo. O primeiro tratamento normalmente é um tratamento curto e eu tenho grande chance daquele paciente não ter outro transtorno ao longo do tempo. Mas se isso recorrer, o esquema de tratamento vai mudar ao longo do tempo. Fatores de risco. O que causa risco para a depressão? Sexo feminino é 2 vezes mais frequente em mulheres por tudo aquilo que eu já falei, por exemplo, os transtornos ansiosos. Ou seja, as alterações hormonais são normalmente o grande vilão dessa questão do aumento das taxas. Então, menopausa, pílula anticoncepcional, gravidez, pós-parto, TPM, tudo isso é muito ruim para as mulheres por conta dessas alterações. Ou seja, isso faz parte da natureza humana. Inclusive, a maior parte dos estudos é interessante que, do ponto de vista de remédio, a gente estuda normalmente os machos. Por exemplo, quando eu pego ratos em estudo de laboratório, camundongos, normalmente os estudos se iniciam sempre com os machos. Por quê? Porque se eu estudo na fêmea e eu pego ela numa fase hormonal diferente, eu posso ter resultados completamente diferentes com o mesmo remédio. Ou seja, uma rata prenha, né, vai ter um resultado diferente de uma rata que não tem. Ou seja, isso vai acabar às vezes dando um resultado falso para aquele tratamento e isso vai acabar comprometendo o resultado do estudo. Então, normalmente eu inicio o estudo nos animais machos e depois que eu já tenho um resultado consolidado, aí eu vou avaliar nos diferentes ciclos hormonais daquele animal que a gente está fazendo o estudo do ponto de vista biológico. Claro que o ser humano é muito mais complexo do que isso. Graças a Deus, a gente tem uma diferença de cultura, de cognição e não só é refém de um hormônio, mas o hormônio tem um papel muito importante dentro do nosso organismo.